Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar um pouquinho aqui sobre certificação Halal. Meu nome é Yuri Youssef, né? Eu sou responsável aqui pelo departamento religioso aqui na CIDIAL. E quem está com a gente também é a Marina, né Marina? Boa noite pessoal, tudo bem? Obrigada pela participação de todos. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho com as informações de hoje e que vocês, caso tenham mais interesse, a gente está à disposição, certo? Eu sou responsável aqui pelo departamento religioso aqui na CIDIAL. E quem está com a gente também é a Marina. Eu sou a coordenadora da qualidade daqui, com foco em abate halal e supervisão halal, e também coordeno as atividades de treinamento. Hoje eu vou passar um pouquinho para vocês sobre como fazer a certificação halal, mas antes de tudo eu quero apresentar para vocês um pouco da CIDIAL, dos trabalhos, das atividades que a gente realiza, né, entender um pouco do que é o trabalho da CIDIAL. Depois o Sheikh Yuri vai falar mais para vocês com relação à parte religiosa, né? E para que vocês se contextualizem e entendam as regulamentações e o porquê dos requisitos que a gente tem para esse mercado tão específico, tá? Isso. Então, no final a gente pode conversar com relação a questões, as perguntas, e a gente vai estar à disposição, beleza? Vou iniciar então a apresentação. Beleza. No slide onde a gente fala um pouquinho da CIDIAL, a CIDIAL Halal é uma empresa familiar de referência global em certificação, né? Hoje ela atua há mais de 30 anos, fornecendo ao consumidor muçulmano a garantia de produtos ou alimentos, né, que foram produzidos conforme os requisitos da jurisprudência islâmica, né? E o que é a jurisprudência islâmica? Hoje a jurisprudência islâmica são as diretrizes e as regras que os muçulmanos seguem para seguir a religião do Islã, né? Então, isso está relacionado a tudo que eles vão consumir na vida deles, de todos os âmbitos e aspectos. O Sheikh Yuri vai explicar um pouco mais sobre isso depois. Hoje, a CIDIAL ela é reconhecida pela excelência em certificação halal, gerando sempre oportunidades de negócio e valor compartilhado com a sociedade brasileira. Então, a empresa que quer hoje enviar esse produto para o mercado halal, ela agrega valor ao seu produto, porque é um diferencial que é muito bem visto no exterior, ok? Vou contar um pouquinho da nossa história para entender como que foi a nossa caminhada aqui no Brasil, né? Então, em 1965, o senhor Ahmed Ali Saif, junto com amigos, foi um dos idealizadores do movimento Jovens Muçulmanos, né? Então, ele veio para o Brasil, veio do Líbano, e trabalhando aqui junto com uma comunidade de jovens muçulmanos, eles começaram a criar uma comunidade, né, religiosa, né? Em 1977, o Sr. Saif assumiu a direção da Sociedade Beneficente da Mesquita Muçulmana Mesquita Brasil, com o objetivo de representar e envolver a comunidade islâmica crescente no Brasil e na América Latina. Com o passar do tempo, essa comunidade foi crescendo e o Sr. Saif foi virando como um representante, um líder dessa comunidade, e assumiu essa direção, né? Em 1980, houve uma solicitação do Kuwait, do país do Kuwait, para que o Sr. Saif prestasse o serviço de abate religioso, porque eles queriam comprar carne halal do Brasil. Então, eles solicitaram que o Sr. Saif fizesse o abate religioso em algum abatedouro, né? E foi aí que surgiu a primeira empresa, que é o Grupo de Abate Halal, prestando o serviço, terceirizando a etapa de sangria, de abate propriamente dito, para garantir que aquele procedimento foi religioso, e assim se começou a exportação halal da carne, né, aqui no Brasil. Em 1987, o Sr. Saif fundou o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, que daí vem a sigla CIDIAL, né? Desde a sua fundação até a atuação da CIDIAL se tornou cada vez maior, né? Então, hoje o Centro de Divulgação do Islã, a CIDIAL, ela é uma entidade
com fins religiosos, anexa a uma mesquita, que tem atividades sociais, beneficentes, como uma entidade religiosa tem, né, de qualquer religião faz, né? Então, ela promove essas ações para a comunidade muçulmana daqui do Brasil. Em 1990, o Kuwait e a Arábia Saudita solicitaram a Sedial para que ela fosse prestadora de serviço de certificação halal exclusiva, né? Isso durou durante um tempo. Aí, então, a Sedial foi crescendo esse mercado de certificação halal, né, de exportação, né? Isso foi crescendo. Até que em 2011, o crescimento do mercado halal para outras categorias. Antes se fazia certificação halal somente para carnes, né, para produtos de abatedouros, e em 2011 o crescimento do mercado foi para outras categorias de industrializados, como cosméticos, produtos químicos, né, outros produtos que não eram da cadeia de proteína animal somente, né, mas enfim. E, por fim, em 2017, que até não faz tanto tempo, né, houve um salto no processo de certificação halal. Então, aumentou-se as exigências dos países do Golfo e na Indonésia com relação a como é o procedimento de certificação halal. Então, esse processo de certificação halal, que antes era menos formal, agora todo esse processo tem que ser feito por uma sistemática de gestão, conforme a ISO 17065, para que o processo seja muito documentado, formalizado e que tenha todo o respaldo para comprovar que o processo de certificação foi muito bem feito e assim poder exportar. Então, essa separação aconteceu recentemente, então por isso que tem uma adequação do mundo inteiro de todas as certificadoras halal e, consequentemente, esse aumento de exigência foi passado para as empresas também que querem exportar. Então, daí surgiu as demandas da gente poder fazer a capacitação dessas empresas, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais do grupo Sedial, né? Então, hoje, o que é o grupo Sedial? O Sedial ele é representado por 3 empresas distintas. A primeira empresa, que é o Centro Islâmico, né, que o objetivo é divulgar a cultura e o conhecimento através de diversas atividades como congressos, seminários, palestras, projetos educacionais, utilizando os meios de comunicações e ações sociais, né? Então, é uma entidade filantrópica com o objetivo de cativar a comunidade muçulmana daqui do Brasil para incentivar a prática, né, certo? Então, ela faz atividades beneficentes também, eu vou detalhar um pouco mais por frente. Também temos a empresa que é a certificadora halal. Então, a certificação das indústrias, desde o recebimento da matéria-prima até a distribuição do produto, com base em auditorias que são realizadas em loco, certificando-se que atende os preceitos religiosos, bem como a legislação vigente. Então, se criou uma empresa específica, acreditada, para fazer a certificação dos produtos com as normas halal e as normas pertinentes para atender ao mercado, né? Então, esse processo de certificação é exclusivo agora de uma empresa que a Sedial tem. E também a gente tem uma outra atividade, que é o processo de supervisão e abate halal, com a disponibilização de colaboradores capacitados e habilitados, mentalmente sadios, para realizar o abate religioso de animais permitidos, claro, bem como a supervisão nos estabelecimentos. Então, hoje a gente disponibiliza muçulmanos para realizar a etapa de abate, propriamente dita, e dependendo do tipo de estabelecimento, por exemplo, abatedouros exclusivamente, a gente tem que ter um supervisor diariamente, né, ou periodicamente, né. Em abate é obrigatório que ele esteja o tempo todo, diariamente, mas em algumas outras indústrias a gente consegue fazer em tempos periódicos, né. Então esse é o trabalho, a gente disponibiliza mão de obra capacitada para fazer esse tipo de trabalho nas indústrias, né, certo? Essas são as 3 atividades do grupo da Sedial. Então, no próximo slide, eu coloco alguns dos nossos clientes, então, para vocês verem a diversidade dos nossos clientes.
Lógico, começando pelos abatedouros, a gente atende as principais empresas de proteína animal, como BRF, Seara, Aurora, Cevale, Copacol, empresas que produzem colágeno, gelatina, como Angelita, Rocelô. Também a gente atende empresas que fazem produtos industrializados, como a Balduco, a Riclan, né? Produtos químicos, farmacêuticos da Eurofarma, cosméticos da Adélia Mendonça, e também a parte de embalagens, que também precisa de certificação em ingredientes, aditivos, a Ingredion, né? E também a parte de distribuição e transporte da Martini Meat também é o nosso cliente, ok? Certo? Supervisão e abate halal. Então, hoje a Sedial atua em prestação de serviço de supervisão e abate halal, num total de 91 plantas e abatedouros industrializados no Brasil, na América Latina e Europa. Então, a nossa equipe, atualmente, a Sedial conta com aproximadamente 500 funcionários muçulmanos contratados para essa prestação de serviço. Então, a gente tem uma equipe bem grande distribuída pelo Brasil inteiro, certo? Falando um pouquinho do Centro Islâmico, né, das atividades. Então, hoje a sede da Sedial fica em São Bernardo do Campo, né, e lá são realizadas diversas atividades. Então, quais são essas atividades, né? Quando a gente vai no próximo slide, a gente realiza atividades internacionais, como congressos que são feitos anualmente aqui no Brasil. Nesse congresso, várias autoridades religiosas de diversos países muçulmanos vêm prestigiar o evento para ser discutido assuntos do Islã, né, muito pertinente. E também nós participamos de atividades internacionais e congressos internacionais nesses países. Também realizamos seminários ali para a comunidade, para explicar melhor sobre a religião, para a comunidade. Então, tudo isso é feito em escolas também, para também falar um pouco mais sobre a cultura, né, quebrar paradigmas, preconceitos. Tudo isso é feito também pela Sedial. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre responsabilidade social. Então, tem as atividades de doações de cesta básicas, né, cuidar da comunidade carente. Então, tem muitas atividades sociais que são feitas, acampamentos para a juventude. Então, essa integração da juventude, a religião também é feita com atividades de lazer, levando eles a fazer, né, esportes e tudo mais. Outras atividades que também são feitas é o ensino da língua árabe, né, e do Alcorão, que para quê? Para as mulheres, para crianças que nascem no Brasil. Então, tudo isso é para você transmitir a cultura e a religião para essa comunidade que está crescendo no Brasil. Então, é feito muitas atividades ali na Sedial para poder falar sobre um pouco da religião. Falando em religião, então, no próximo slide, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o Islã, né? Então, eu vou passar a palavra para o Sheikh Yuri, e ele vai falar um pouco mais sobre a religião, para vocês entenderem um pouco do contexto, ok? Bom, pessoal, aqui, satisfação estar com vocês aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a religião. Já me apresentei antes, meu nome é Yuri Youssef, estudei legislação islâmica na Arábia Saudita, e a gente vai falar um pouquinho sobre a religião, porque no final das contas, todo esse trabalho é um trabalho religioso, tá? A certificação halal é uma certificação originalmente religiosa, e para entendermos o contexto e a origem dessa certificação é importante que a gente entenda um pouco da religião, né? Islã. Quando a gente fala Islã por aí, o que vem na cabeça, né? Quando se diz cristianismo, todos associam a Cristo. A gente fala de judaísmo, todos associam a Judá. A gente fala de budismo, todos associam a Buda. E assim vai. Mas quando fala Islã, o que vem à mente, né? O Islã é uma palavra árabe que define o que é esta religião, que seria paz, entrega e submissão a Deus. O muçulmano, aquele que segue o Islã, é aquela pessoa que busca a paz
através da crença em Deus e seguindo as orientações de Deus, se submetendo a Deus. Daí vem o conceito do que é o halal, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Islã, a gente está falando de seguir as orientações de Deus, de acreditar em Deus, né? Esse é o que significa o Islã. E é a mensagem que todos os profetas e mensageiros, eles enviaram. Quando a gente fala de paz, de crença e de seguir a orientação de Deus, a gente vai falar da nossa vida inteira. A gente vai tratar o nosso lado espiritual seguindo a orientação de Deus e seguindo também o que nós acreditamos, o nosso lado social, econômico, familiar, íntimo, científico. E isso faz com que o Islã ele abranja todo o lado da vida do muçulmano. O muçulmano ele vive a religião dele em absolutamente todos os âmbitos em que ele está. O Islã mostra que uma crença verdadeira ela tem que trazer frutos, né? Mas quem é a pessoa que pode ser classificada como muçulmano? Essa pessoa, quem é a pessoa que tem a fé islâmica? Qual o mínimo da fé? A gente tem aqui os 6 pilares da fé islâmica, que são 6 fundamentos da crença que todo muçulmano tem que acreditar, né? O primeiro deles seria o testemunho de fé, né? E tem também os pilares da prática, né? O primeiro pilar da prática aqui, a primeira coisa que aquela pessoa que acredita no Islã, acredita nesses 6 pilares, ela vai fazer é dar o seu testemunho de fé. É dizer, eu acredito em um único Deus, né? E ele vai assumir, eu acredito em Muhammad como seu profeta e mensageiro, como seu último profeta e mensageiro. Ele vai dizer isso, ele vai assumir essa identidade, ele vai assim assumir um compromisso com Deus e vai seguir a religião. Depois vem a prática das orações, e no Islã a oração ela é uma relação que nós temos com Deus, e essa relação que nós temos com Deus, ela é de um modo específico. Se eu quero abordar a Deus, quero me comunicar a Deus e quero obter dessa relação recompensas de Deus, seja essa recompensa uma bênção, uma proteção, uma guia, uma ajuda, o que for, eu tenho que me relacionar com Deus de um modo que seja do agrado de Deus. Então as orações, as devoções, elas são para agradar a Deus e assim termos a recompensa de Deus, não necessariamente para me satisfazer, né? Mas para satisfazer a Deus, e aquilo que Deus me dá é mais do que aquilo que eu tenho para oferecer. Então, tem a oração, tem também o zakat, que também é traduzido em muitos lugares por aí como caridade, mas não significa caridade. O zakat significa purificação, tá? Seria purificar o nosso sustento, a nossa riqueza, dos maus hábitos que nós temos. Às vezes gastamos esse dinheiro com algo ilícito, às vezes junto com esse dinheiro vem algo ilícito, então através da caridade nós purificamos e temos a recompensa de Deus no nosso dinheiro. Assim, quando a gente comprar algo, essa comida que vai entrar para casa vai ser abençoada, esse carro que eu vou adquirir vai ser um carro abençoado, essa roupa que eu vou vestir vai ser uma roupa abençoada. E o mesmo pode acontecer ao contrário, aquela pessoa que ganha do ilícito, tudo aquilo que vem dele também não vai vir com a graça de Deus, né? Então o zakat, a caridade, é muito importante, tá bom? Outra coisa importante é o jejum, tá? O jejum é muito importante no Islã, é o 4º pilar da prática do Islã, por alguns motivos. Tudo tem base na religião, né? E tem um relato profético em que Deus ele fala: exceto todas as ações do filho de Adão são para ele, exceto o jejum. O jejum é meu, né? E alguns sábios islâmicos, eles mencionam que o jejum, ele é uma prática que foi estabelecida por Deus. Significa que os povos pagãos na época, eles não tinham o costume de praticar, eles rezavam, faziam súplicas, faziam vários tipos de devoções para Deus, exceto o jejum. O jejum é falado que foi algo que Deus que ensinou o ser humano a fazer e a direcionar para ele.
né? Esse é um dos significados, e é importante a gente entender que toda prática religiosa ela tem um objetivo por trás disso, né? Toda prática religiosa ela vem com algo que Deus quer da gente, né? E o que é que Deus quer da gente, por exemplo, com o zakat, com a caridade? Deus quer da gente que a gente possa reconhecer que esse dinheiro que nós ganhamos não é apenas mérito do nosso, como digo, esforço, da nossa inteligência, mas é mérito também da bênção de Deus naquilo que a gente faz. Quando uma pessoa ganha bastante dinheiro, uma pessoa fecha um negócio, uma pessoa faz algo que dá sucesso, o Islã, através da caridade, ele ensina esse sucesso é o seu esforço, mas também o apoio de Deus. Ninguém consegue nada sozinho, e muito menos sem o apoio de Deus. O jejum, Deus quer que a gente se lembre que a cada momento Ele está ali, olhando pela gente, está ali protegendo a gente, sustentando, e que mesmo que nós sejamos capazes de adorá-lo, o mais importante de tudo é saber que Ele está atento a nós em cada momento. Inclusive, quando a gente se distrai de nós mesmos, Deus ele está atento. E o jejum nos deixa essa lição, e nos deixa a lição de que ter a fé em Deus e praticar a religião por Deus é o que Ele busca da gente, tá? Então a gente tem aqui a oração, que é algo que todos nós podemos praticar. A gente tem um testemunho de fé, a gente tem a caridade, a gente tem também o jejum, e por último o pilar do Hajj, né? A peregrinação a Meca. A peregrinação a Meca é um pilar da religião que engloba absolutamente tudo. Na oração a gente alimenta o nosso espírito, no zakat a gente alimenta o nosso bolso, no jejum a gente se esforça fisicamente para praticar o jejum, e com a peregrinação a Meca a gente engloba absolutamente todos esses três âmbitos da nossa vida: o espiritual, o financeiro e o físico. Por isso, a prática do Hajj ela é imposta somente para quem tem condições físicas e financeiras. Aquela pessoa que tiver condições físicas e financeiras, pelo menos uma vez na vida, ela viaja até a cidade de Meca, pratica rituais religiosos específicos, conhece a origem da mensagem que Deus deixou para a humanidade, conhece onde tudo começou e revê e vê, na verdade, pessoalmente, tudo aquilo que Deus deixou, e assim ele alimenta o seu espírito, alimenta a sua fé, alimenta a sua mente com mais conhecimento, e passa a viver a religião com conhecimento de causa, com um testemunho visual de tudo aquilo que Deus deixou para a gente. Esses são 5 pilares da prática religiosa do Islã. Aqui vem alguns conceitos importantes a gente aclarar. Halal, a certificação é halal. Mas o que é que significa halal? Halal é um termo árabe e é usado normalmente em conotações legislativas, tá? É um termo legislativo. Halal significa permitido pela lei islâmica ou pela religião islâmica. É normalmente usado dessa forma. Não que a palavra signifique isso necessariamente no vocabulário, mas a palavra halal significa permitido, significa que é autorizado, ok? Lícito pela lei, ok? Esse é o que significa a palavra halal. O muçulmano, quando busca um produto, ele busca um produto halal. O que ele quer dizer com halal nesse contexto? Que ele está buscando um produto que tenha sido fabricado com uma origem lícita do ponto de vista religioso e do ponto de vista legal, que tenha sido processado de um ponto de vista lícito, religioso e legal, e que tenha sido transportado e que tenha chegado até ele num lícito do ponto de vista religioso e legal. Assim que o muçulmano ele vive isso a vida dele inteira. Tudo aquilo que ele vai fazer, ele vai se perguntar: acaso isso é halal ou não é halal? Se eu for viajar, essa viagem é uma viagem halal, o que é que eu busco com essa viagem? Né? Como
um dito do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, onde ele diz: todas as ações são recompensadas pelas suas intenções. Ele continua e no final ele fala: e como um homem que viaja por se casar com uma mulher e por ter benefícios mundanos, essa pessoa terá essa recompensa. Ou seja, ele não espere no fim, no dia da ressurreição, no dia do julgamento, que Deus recompense porque ele viajou para trabalhar, ele viajou para se casar. A recompensa dele, como ele intencionou aquilo, vai ser aquilo, né? Mas aquela pessoa que faz as coisas pela causa de Deus, essa pessoa vai ter a recompensa de Deus. Então, ter esse conceito halal na vida presente do muçulmano é muito importante, porque o muçulmano ele vai juntar a nossa vida cotidiana com a nossa vida espiritual religiosa. Ele vai trabalhar e vai acreditar que Deus está recompensando ele por trabalhar. Ele vai comer e vai acreditar que Deus está recompensando ele por comer. Ele vai dormir e vai acreditar que Deus está recompensando ele por dormir. Ele vai se vestir, ele vai fazer o que ele for. Se ele fizer do jeito que Deus espera que ele faça e buscando a intenção correta, isso se torna um ato de devoção. Por isso o conceito halal é muito importante na vida do muçulmano. E depois do halal tem aquilo que é considerado haram, né? E o que é haram? Haram é o oposto do halal, né? Haram é o oposto daquilo que é considerado halal, seria o ilícito, né? E o ilícito na religião do Islã não são muitas coisas. As pessoas podem considerar que há muitas coisas ilícitas, que tudo na religião é pecado, etc. E na verdade são pouquíssimas coisas que são ilícitas. O problema é que a gente deriva dessas pouquíssimas muitas coisas, né? Mas originalmente o ilícito, o haram, são pouquíssimas coisas, né? Aqui no slide tem um versículo do Corão, na Surata 5, versículo 3: está-vos vedado a carniça, o sangue, a carne suíno e tudo que tenha sido sacrificado com a invocação de outro que não seja Deus. Aqui é com referente a alimentos, tá? Quando a gente se refere a alimentos, alguns alimentos estão proibidos, são considerados haram na religião do Islã. Entre eles, no topo aqui, seria a carne de suíno. A carne de suíno ela não é permitida em nenhuma ocasião, nenhum derivado. O muçulmano ele não pode comprar suíno, nem nada que tenha suíno. Ele não pode vender, ele não pode possuir, ele não pode consumir, ele não pode dar. A única coisa que é permitido para os muçulmanos com respeito ao suíno é deixá-los felizes na natureza e pronto, tá? Não é permitido você ter, não é permitido você fazer nada com o suíno. E depois vem aquilo que é considerado prejudicial, como a carniça. O que é carniça? A gente fala carniça aqui, como está na tradução do versículo, e imagina aquela carne podre que ninguém come. Mas na verdade, no contexto religioso, carniça é todo animal que faleceu, que morreu, sem ser degolado em nome de Deus. Isso é considerado carniça. Tá? Qualquer animal que morreu de causa natural, morreu por uma doença, ou morreu atropelado, ou seja lá o que for, ou porque brigou com outro animal, ou caiu de um penhasco, seja lá o que for, esse animal faleceu, ou o animal que foi, como aqui fala também, degolado ou sacrificado na invocação de outro ídolo. Ele foi degolado, mas ele não foi degolado em nome de Deus, ele foi degolado em nome de alguma outra entidade, como forma de oferenda para outra coisa, né? Esses animais, eles são considerados ilícitos. Por quê? Porque tirar a vida de um ser na religião é proibido, né? Ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Deus permitiu nós tirarmos a vida de animais que são lícitos para nos alimentarmos, com o intuito unicamente de se alimentar dele. E esse ato de tirar a vida é um ritual religioso. Então o animal ele deve ser sacrificado em nome de Deus. Esse sacrifício tem regras a serem feitas, né, que devem ser seguidas. E assim o muçulmano ele pratica a religião até mesmo na hora de se alimentar. Desde o início da produção do alimento dele, quando ele busca o animal, ele busca a carne, como ele obtém essa carne, como ele processa, até mesmo como ele cozinha em casa, vai
fazer parte desse alimento halal, se ele se afastar de tudo aquilo que é considerado haram, tá bom? Aqui eu vou deixar uma parte mais técnica, eu vou passar agora a palavra para a Marina, ela vai continuar explicando para vocês tudo isso daqui mais detalhadamente, de uma forma mais técnica, onde se fala dos derivados do que é considerado haram. Então vamos lá. E quando o Sheikh fala sobre animais permitidos e animais proibidos, então a gente já tem uma separação aí, né? Então existe uma classificação de animais que são permitidos e uma classificação de animais que são proibidos. Então, o que são os proibidos? São os porcos, aves de rapina, animais predadores, cachorros, insetos, animais repulsivos, répteis. Então, existe toda uma classificação de animais que, mesmo se for fazer um abate religioso, não é permitido para o consumo, segundo o Alcorão. Mas e os animais permitidos, né? Então, eles são permitidos desde que eles sejam abatidos de forma religiosa. Então, os permitidos são caprinos, bovinos, aves, ovinos, né? Esses são os principais. Existem outros animais que são permitidos, como camelos e tudo mais, né? Que podem ser consumidos, mas esses são os mais comuns que se adequam à nossa cultura, né? Porém, esses animais só são considerados permitidos se forem abatidos de forma religiosa, conforme os requisitos religiosos, tá? Então, o que transforma ele em halal é o abate religioso. Se for abatido de outra forma, não é permitido da mesma maneira, certo? O que também é considerado haram? Substâncias tóxicas, como drogas, substâncias ilícitas que causam a inconsciência, né, ou a perda da sanidade mental de qualquer pessoa, isso é considerado haram, proibido. Qualquer produto oriundo de seres humanos, como cabelo, hoje em cosméticos se usa muito a L-cisteína, que é oriundo de cabelo humano, né, então isso é considerado haram, também não é permitido. Sangue é uma substância considerada haram. Então, hoje, o sangue ele é utilizado em processamento de alimentos, né, ou até em processos fermentativos, né, na fabricação de outros produtos. Então, o sangue também não é uma substância haram que não é permitida, né, pro Islã. E o álcool, né? Então, o álcool, como bebida alcoólica, ele não é permitido o seu consumo, né? E no uso industrial, ele não é permitido, ele é permitido desde que ele não seja oriundo de uma empresa que trabalhe com bebidas alcoólicas, né? Então, o álcool, ele tem as suas restrições de uso e suas permissões, desde que muito bem definido e muito bem rastreado, né? Então, isso também tem vários requisitos sobre esse requisito do álcool. Como auxiliar, ele é permitido o uso, desde que ele não tenha resíduo, né? Então, ele é utilizado como auxiliar no processamento, porém, ele não pode ter residual no produto. Então, tem todo um processo ali mais específico, mais detalhado em legislação quando a gente fala de álcool. Mas é interessante vocês saberem que o álcool é um produto haram, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre certificação halal. Então, o que é hoje a certificação halal? Ela se caracteriza pela aprovação e certificação de indústrias de toda a cadeia de bens de consumo, desde as agroindústria até a distribuição de produtos, com base em auditorias realizadas em loco para acompanhamento e verificação do processo de fabricação, certificando-se que os mesmos atendem os preceitos religiosos, certo? Então, vai se avaliar o processo inteiro, desde o início, o recebimento da matéria-prima até a sua expedição, e se os processos internos estão de acordo com os requisitos religiosos. Então, tudo isso é documentado e validado conforme vocês fazem qualquer tipo de certificação. Então, a certificação halal é um tipo diferente, mas segue o mesmo procedimento padrão de certificação, certo? E o passo a passo, como que é o passo a passo da certificação halal? Então, a empresa tem interesse em fazer a certificação halal da sua fábrica, da sua indústria, ela solicita para sediar uma proposta, eu quero fazer a certificação halal, aí ela vai preencher um formulário de solicitação de proposta,
Nesse formulário já é solicitado algumas informações prévias do produto que você quer certificar. Qual é a matéria-prima, quais são os ingredientes, que tipo de produto que você faz, para quê? Para que a Sedial já faça uma triagem, uma avaliação primária do seu produto para ver se é possível a certificação halal ou não, né? Então, é uma primeira identificação para que a gente possa dar sequência ao processo ou não. Ok, seu produto pode ser certificado como halal, é enviada uma proposta financeira, ok, o cliente está de acordo, vamos dar sequência ao produto, à certificação. A certificação halal, ela começa em 2 etapas, né? Então, a certificação inicial tem a auditoria fase 1 e tem a auditoria fase 2. Na auditoria fase 1, é feita uma avaliação documental, onde se avalia todo o produto, matéria-prima, documentos legais, se a empresa, a indústria está funcionando adequadamente, está tudo certinho, se ela cumpre com as legislações do país, e também a questão de processo, fluxograma do processo para entender como que são os cruzamentos de produtos, ficha técnica do processo, tudo isso daí, insumos, tudo que é usado é avaliado previamente para já se ter uma informação ampla e completa do estabelecimento e se preparar para a auditoria fase 2. Então, se já tem alguma não conformidade em potencial que pode acontecer, já é relatado no relatório da auditoria fase 1 e apontado. E também é feita toda uma análise prévia para que o auditor, quando for lá, ele seja bem assertivo e verifique o processo de uma forma bem correta, né? Já vá direto aonde precisa ir. Na auditoria fase 2, que é na planta, que é a verificação em loco do processo, o auditor ele verifica todo o processo fabril dentro e também a documentação do sistema de controle de gestão. Quando a gente fala de uma auditoria halal, quando a gente fala em qualidade halal, a gente vai avaliar o processo de fabricação, mas é muito importante a documentação e registros de monitoramento que asseguram a segurança do produto halal. Quando a gente fala em qualidade halal, a gente não fala só em atender os requisitos religiosos, a gente fala em atender a segurança de qualidade do consumidor. Então, se a gente está falando de cosméticos, de alimentos, tem todos os requisitos de boas práticas, de fabricação, GMP, que entram no escopo de certificação, porque tem que ser avaliado para que abranja toda o certificado halal. Então, isso também é avaliado e aí o tempo de auditoria vai variar de acordo com a complexidade e o tamanho da fábrica, né? Então, tudo isso é avaliado na auditoria fase 2. Ok, foi feita a auditoria. Se existe alguma necessidade, por exemplo, um produto que possa ter um residual de álcool ou uma contaminação cruzada com algum produto haram, então essa amostra deve ser enviada para uma análise laboratorial, onde é identificada a presença de DNA suíno, DNA animal, propriamente dito, por PCR, ou também a verificação de residual de álcool por cromatografia gasosa, né? Então, também é feita uma análise laboratorial desse produto, caso seja necessário. Ok, finalizando a análise e tudo, é feito um relatório, um plano de ação, né, com as não conformidades encontradas, observações, tudo que for necessário. Todo esse material, toda essa documentação é encaminhada para o comitê decisório da Sedial, onde eles vão avaliar todo o processo fabril, tudo que tem, se tiver tudo ok, o comitê decisório fala que ok, essa planta pode ser certificada, então assim é emitido o certificado e aí publicado no site da Sedial. Existem alguns países, alguns mercados, alguns órgãos regulamentadores que exigem que a gente mande essa listagem dos estabelecimentos que são certificados, que é o caso dos Emirados Árabes Unidos, assim, mas nem todos são exigentes dessa maneira, tá? No próximo slide, eu especifico um pouco mais sobre quais são os principais requisitos, né? Existe uma gama de normas e regulamentos para cada tipo de produto, mas em linhas gerais, especificamente é isso, né? Esses 4 pontos é o que norteiam a certificação halal, pensando mais na parte religiosa. Quando a gente fala de matéria-prima e a gente vê o nosso produto, a gente vê cada componente.
Então, a gente vê a matéria-prima, todos os ingredientes, aditivos, auxiliares, tudo que encosta no produto e faz parte da composição do produto é avaliado para ver se eles são feitos de fontes de matéria-primas e componentes halal, se são permitidos ou não. Certo? Processamento. Então, todos os produtos não halal, considerados haram, eles devem ser completamente separados do produto halal em toda a cadeia produtiva. Então, se você tem um processamento de produtos halal e haram, então você deve fazer uma segregação muito bem feita para que eles não entrem em contato e se contaminem no caso. Então, os produtos halal, eles devem ter essa segurança para não ter essa contaminação. Quando eu falo em processamento, eu estou falando de matérias-primas, né? Como a gente já falou anteriormente, estou falando de insumos, eu estou falando de embalagens, eu estou falando de equipamentos. Os equipamentos, eles, na maioria das empresas, por exemplo, que trabalham com alimentos, eles são feitos de aço inox. Ok, o aço inox é uma matéria permitida, mas existem alguns equipamentos específicos, como por exemplo, ultrafiltragem, tem membranas de suínos. Então, você tem que identificar e conhecer bem quais são os processamentos da sua fábrica para você entender se não tem nenhuma contaminação ou não, né? Então, o processamento também. Então, quando a gente fala em embalagem, lubrificantes dos equipamentos também tem que ser origem halal, a água, que às vezes é utilizada no processamento, quais os produtos que são utilizados para o tratamento da água, se isso também são todas de fontes lícitas, né, permitidas, são de fontes halal. Olhar também os estabelecimentos, eles devem ter estruturas adequadas, estruturas que não proporcionem a contaminação do produto. Eu posso fabricar tudo certinho, atender todos os requisitos religiosos, no entanto, se eu tiver uma estrutura que, por exemplo, não garanta a separação de resíduos, de lixo, isso pode gerar uma contaminação que vai prejudicar e estragar o status halal daquele produto que foi feito corretamente. Então, o estabelecimento também deve atender todas as normas. E, por último, higiene e segurança. Então, quando a gente fala em qualidade halal, durante o manuseio, preparação do produto, deve-se cumprir as regras de boas práticas de fabricação para garantir a segurança do consumidor. Então, muitos consumidores muçulmanos, até não muçulmanos, prezam pelo selo halal, porque além de ele cumprir com os requisitos religiosos, também se cumpre com os requisitos de qualidade e segurança do consumidor. Então, ele dá um plus para a qualidade do produto, né? Isso acontece. E a certificação, ela vai avaliar todo o processo, né? Quando a gente fala de certificação halal e a gente fala muito sobre rastreabilidade, a gente fala assim, eu tenho um produto halal, uma matéria-prima, um produto que tem vários ingredientes. No entanto, eu não fabrico todos os meus ingredientes dentro da minha fábrica, eu pego esses ingredientes de fornecedores externos, né? Então, normalmente, ele pode ser de outras categorias de certificação. O que a gente faz com esses fornecedores? Então, normalmente, a gente faz a rastreabilidade com base em certificação dessas outras categorias. Então, normalmente, se o seu fornecedor tem a certificação halal, ok, você pode fabricar, ou faz uma qualificação do seu fornecedor para ver com os requisitos religiosos. A qualificação do fornecedor tem todo um critério para fazer se realmente dá para fazer ou não. Se são produtos de origem animal, não tem, é obrigatória a certificação halal. Agora, se são produtos de outras origens, dependendo da origem, se são origens lícitas, daí sim é permitido fazer a qualificação. Então, quando a gente fala em certificação halal, hoje ela abrange diversas categorias, né? Então, ela começa principalmente lá na agricultura, na pecuária, na produção de grãos e carnes, né? E aí, a partir daí, ela vai até o prato do consumidor. Então, a gente considera aquele conceito de From Farm to Fork, né? Que toda cadeia deve ter a sua certificação halal. Então, considerando a agricultura, produtos alimentícios não perecíveis, que são os de origem, matéria-prima de carne, por exemplo, abatedouros, processamentos de origem animal,
Alimentação, a ração animal também tem que ser certificada como halal. Transporte, armazenagem, distribuição, produtos químicos que a gente fala, normalmente, ou eles podem ser fornecedores ou exportadores, né? Então, produtos químicos de higienização de estabelecimentos que produzem halal. Esses produtos químicos têm que ser de origem lícita também. As embalagens que envolvem o produto halal, eles também devem ter a composição de origem lícita. E cosméticos e farmacêuticos também, produtos farmacêuticos. Tudo isso também faz parte das categorias que a certificação halal abrange, ou seja, quase tudo que é utilizado no nosso mundo também, certo? Outro requisito muito importante para a certificação halal é você implementar um sistema de gestão halal dentro da fábrica, né? Então, hoje o sistema de gestão da qualidade halal envolve a identificação de ameaças, né, dos pontos críticos de controle halal e também determina como que você controla, como que você monitora e documenta esses pontos para que nada altere o status halal do seu produto internamente. Então, o sistema de gestão halal, ele é baseado em 5 pontos que você deve implementar dentro da sua fábrica para que você garanta que o seu produto está sendo bem assistido. Não é só eu praticar, eu tenho que comprovar documentalmente que o meu produto cumpre com os requisitos todos os dias, certo? Então, primeiro de tudo, para você implementar um sistema de gestão halal, é você estruturar um comitê halal. Ele tem que ser de uma equipe multidisciplinar, né, da equipe gerencial, qualidade, suprimentos, da parte de operações, né, todo mundo que pode influenciar, né, no processo halal, que é necessário entender, atender ali, tomar ações corretivas e verificar se é correto ou não. Também estruturar uma política halal, onde é um compromisso da alta direção que naquele estabelecimento está se produzindo um produto conforme os requisitos da religião e que todos os envolvidos, todos os operadores estão cientes dessa política, que é um compromisso geral da empresa em atender esse consumidor tão específico. Então, esse é o compromisso que a gente tem com a política halal. Procedimento halal. Então, após você ter um comitê, uma política, você tem que estruturar um procedimento que descreva como que é o processo de fabricação do seu produto halal e quais são os pontos críticos halal que você tem que monitorar para que você não perca o seu status halal. Então, por exemplo, no recebimento de matérias-primas, eu tenho uma diversidade de ingredientes, de matérias-primas que podem contaminar o meu produto. Então, ali é um ponto crítico halal, onde eu tenho que fazer um procedimento, né, monitorado, que eu garanta que meu processo não vai interferir no status halal. Então, eu coloco isso como um ponto crítico halal e eu monitoro ele, comprovando que todo dia eu estou fazendo corretamente. Né? E outros pontos críticos também que são, eu tenho equipamentos compartilhados, né, áreas compartilhadas, então tudo isso vira ponto crítico no seu procedimento. Então isso tem que estar muito bem descrito e muito bem documentado, e as pessoas têm que estar treinadas nesses procedimentos para que elas saibam desenvolver corretamente a atividade, né? E por fim, deve-se estruturar uma auditoria interna halal, onde se faz um checklist com os requisitos religiosos para atender, né, o produto halal, e ela deve ser feita com uma frequência anual, né, de preferência. Dependendo do mercado, às vezes ele até exige que seja semestral, mas normalmente a maioria deles anual é considerado aceitável. Você define toda uma sistemática de auditoria interna, onde tem que estar descrito na programação, fazer o plano de auditoria, o checklist, a capacitação dos auditores, tudo isso tem que estar bem documentado, bem definido e bem estruturado para que o sistema de gestão halal esteja bem completo. E gerar o relatório e as evidências das ações corretivas que foram tomadas, de melhoria também, né, que são executadas para essa auditoria interna, certo? Então, agora eu vou passar de novo para o Sheikh Yuri a palavra, que ele vai falar um pouco mais da cultura, da importância da certificação halal para esse mercado muçulmano, ok?
Bom, pessoal, aqui, estou de novo aqui, a gente vai passar o slide agora, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da certificação halal. Tem uma importância para o consumidor muçulmano, né? O consumidor muçulmano, ele quer saber, ele se importa que o alimento que ele esteja comendo, que o produto que ele esteja consumindo seja um produto que esteja de acordo com a sua religião, para que assim, aquilo que entra na casa dele, aquilo que ele vai ter dentro da sua casa, seja algo que seja abençoado por Deus, seja algo que esteja de acordo com aquilo que ele acredita. E nada mais saudável do que a gente viver e a gente estar de acordo com aquilo que a gente acredita de verdade, né? Então, a certificação halal, ela é muito importante para a muçulmana. E a população muçulmana, ela é gigante. Hoje, os muçulmanos estão presentes em absolutamente todos os países do mundo, né? A gente tem aqui no mapa alguns em relevo de cor, né? A grandeza da população muçulmana, que hoje está na faixa dos 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, entre 1,8 a 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Temos aqui todo o norte da África massivamente muçulmano, Oriente Médio, Ásia Ocidental, aqui alguns países da Ásia Ocidental são muçulmanos, e também ali nas ilhas ali do Oceano Índico, ali a gente tem Indonésia, Filipinas, Malásia e vários outros países de grande porcentagem de muçulmanos. Aqui na América nós temos grande população muçulmana nos Estados Unidos e Canadá, e também, por incrível que pareça, no norte do Brasil temos ali Suriname e Guiana com uma grande porcentagem de muçulmanos, quase que chegando ali na metade da população desses países são de muçulmanos. Então, a comunidade muçulmana está presente em todos os locais. E o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos e tem esse mercado gigantesco, não somente nos países islâmicos, mas hoje em dia em países não islâmicos também há um consumo gigante de produtos halal. E aí a importância de se ganhar esses mercados, tá? Vamos lá. Depois de falar um pouquinho aqui do mercado halal, tá? Deixa eu ver aqui. A gente vai falar aqui a grandeza, como esse mercado ele tem se expandido pelo mundo. A gente tem aqui a quantidade de porcentagens aqui de acordo a cada 10 anos, né? Esse mercado aqui, ele está engrandecendo, está cada vez maior. Se a gente olhar em 1990 e olhar agora para 2020, a gente vai ver que esse número tem crescido massivamente. O mercado halal, ele vai crescendo gradativamente, exponencialmente, tá bom? Então esse mercado halal, ele realmente é um mercado que não para de crescer. A religião do Islã é a religião que mais cresce no mundo e continua em crescer em números de adeptos. Então é um mercado que tende a crescer cada vez mais, tá bom? Vamos passar aqui mais também aqui alguns países aqui que são uma força expressiva no mercado halal. A gente tem ali a Malásia, que apesar de não ser um país de maioria muçulmana, é um país onde a comunidade islâmica é muito bem estabelecida, são muito organizados, e é um país que é influenciador no mercado halal mundial. Depois a gente tem também os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e a Arábia Saudita, ali as três principais potências ali do Golfo Arábico, né? Que são os grandes influenciadores. E a gente tem ali no lado top 10 de halal food no mundo inteiro, né? Os maiores produtores ali, tem os Emirados Árabes, Malásia, o Brasil está ali no meio também, Jordânia, tem vários países aí que a gente tem sim que dar atenção a esse mercado, tá?
principais acreditações, a gente tem ali a GSO, né, que é do Golfo Árabe, a gente tem a dos Emirados Árabes, a Jaquim da Malásia, a da Singapura, a MUIS, a gente tem a da Indonésia, tem certificações que a gente é acreditado por todos eles, então nossa certificação ela vai abrir portas para todo esse mercado. É uma certificação que é aceita em mais de 150 países, é uma certificação que é reconhecida no mundo islâmico inteiro. A CIDIAL, ela é hoje a maior certificadora de frangos do mundo inteiro e é uma das maiores certificadoras do mundo. Tá bom? Falar um pouquinho aqui da CIDIAL Halal Academy, é um departamento que é independente dentro da certificadora. Nosso trabalho é exclusivamente dar suporte para todos aqueles que estão interessados em se certificar, estão interessados em entrar nesse mercado, se adaptar ao modo halal de se trabalhar. A Marina falou agora um pouco do sistema de gestão halal, que é introduzir o conceito halal dentro de toda a empresa, em todos os seus âmbitos: administrativo, produtivo, financeiro, executivo, legal. Tudo isso vai envolver o que é o sistema de gestão halal e também se conscientizar. Aquela pessoa que quer trabalhar com algo, ela tem que se conscientizar sobre este algo para que ela possa produzir com conscientização, possa produzir entendendo o que é que ela está fazendo, não apenas por dinheiro, né? Mas sim entendendo o motivo, porque para os muçulmanos a certificação halal não se trata absolutamente de dinheiro. A certificação halal é uma segurança religiosa. Então aquele que quer produzir halal, ele tem que dar esse tipo de olhar, não apenas o olhar financeiro de abrir mercado e tudo mais, mas entender o conceito do que é o halal, tá bom? O treinamento online, como obter o treinamento online, tá bom? Aquelas pessoas que tiverem interesse no treinamento online, ela pode estar aqui entrando conosco. Tem aí um cupom, né, para obter o desconto, tá bom? É só acessar o link que está aqui na descrição. Essa promoção ela não dura para sempre, ela tem um tempo determinado. Você que está aí assistindo, você que acessou e buscou e chegou até aqui, pode aproveitar essa oportunidade, tá bom? É um prazer ter falado com todos vocês, é um prazer ter falado, compartilhado, e espero que tenha sido benéfico tudo aquilo que a gente falou, que tenha abrido um pouco a sua mente, tá bom? Bom, Marina, qual que é o seu recado aí para o pessoal? Então, eu queria agradecer a participação de todos e pedir para o pessoal aí curtir, se inscreverem no canal da CIDIAL para acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, certo? E acessar o link da inscrição ali que está na descrição do treinamento, tá? Daí, para quem quiser ter acesso ao treinamento halal. E se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal, e até uma próxima. Falou, pessoal, até uma próxima.